lá, meu povo. Então, encerrada a parte de benefício, vamos agora adentrar aí nos últimos tópicos do edital para a gente finalizar o nosso curso. Já falo para vocês que vou sentir saudade, hein, pessoal. Estou recebendo lá vários e-mails, vários feedbacks, pessoal dizendo que ficou bom, tirando dúvida, então isso é muito importante. Espero que os vídeos de fato, os vídeos e o material de fato façam diferença na vida de vocês e auxilie ali significativamente na hora da prova, deste concurso ou de outros concursos para aqueles que não conseguirem e continuarem tentando, né? Porque infelizmente muita gente não consegue porque desanima e entrega os pontos logo no começo. Se você perseverar, tenho certeza que você irá conseguir, tá bom? Muito obrigado mesmo a todos e vamos ao que interessa. Hoje agora a gente já começa falando de decadência e prescrição, que é um assunto que é bem técnico ali relacionado à área do direito, que tem divergência, tem discussão, tá? Tem gente até que desborda ali, tenta não abordar o assunto. Eu vou tentar fazer isso da melhor maneira possível, que é um negócio ali bem, assim, para quem não é do direito ali, complica um pouquinho, tá? Mas vou tentar facilitar o caminho para vocês. Então vamos lá. Decadência e prescrição. Decadência e prescrição estão ligados ao quê? A perecimento e extinção do direito. Então, decadência e prescrição estão diretamente ligados a perecimento e extinção do direito. Que é o quê? É a perda mesmo do direito propriamente dito. É a perda do direito. Ele pereceu. Então, esse instituto está diretamente ligado com isso. Então, quem disciplina a matéria? A matéria deve ser disciplinada por o quê? Então, decadência e prescrição deve ser disciplinado por lei complementar. Então, fiquem atentos a esse conceito, tá? Então, essa matéria ela tem que ser regulada por lei complementar. Não são poucas as questões da CESP que perguntam isso. Então, que tipo de lei que vai vir e vai disciplinar a matéria? Então, tem que ser obrigatoriamente uma lei complementar. Então, o que trata o que trata a decadência e a prescrição? As diferenças entre elas. Então, eu tentei sintetizar aqui para você da melhor maneira possível aí e trazendo ela para o campo do direito previdenciário, já que ela vai estar atuando no campo do direito civil, processo civil, direito do trabalho, é trazer ela aqui para a nossa área, que é o que nos interessa, tá? Então, decadência. A gente diz que a decadência é a perda do próprio direito, ou seja, é a perda do direito propriamente dito. Por outro lado, a prescrição é a fulminação. Na prescrição, a fulminação ocorre em relação ao direito, à ação de pleitear a obrigação, ou seja, o direito de eu ir lá cobrar. A obrigação ela ainda persiste na prescrição, mas eu não posso mais cobrar ela. Eu perdi o direito de fazer a cobrança. Na decadência, não. O direito se foi, ele se findou. Então, o direito propriamente dito, ele acabou. E a gente diz que na prescrição não, o direito ainda está lá, mas eu não posso mais cobrar ele, porque a minha mora me prejudicou. Eu tinha um tempo para fazer isso e eu não fiz. Tá legal, pessoal? Então essa é a consideração inicial. Então já veja como a gente começa. De um lado a gente tem a perda do próprio direito e do outro lado o direito está lá, mas eu não posso mais cobrá-lo, porque eu perdi esse direito em virtude do lapso temporal que eu tinha para fazer e não fiz. Tá legal, pessoal? Então, ó, já vê que o negócio é um pouquinho mais diferente, tá? do habitual que a gente estava vendo. Então, vamos lá, trazendo ela agora para o nosso campo, para a nossa área do direito previdenciário. Então, a gente tem o quê? Decadência. Prazo do lançamento do crédito decorrente da contribuição social. Prescrição. Prazo para a cobrança do crédito já constituído pelo lançamento. Aí você fala assim, cara, não entendi nada. Não entendi nada. Eu vou organizar isso aqui embaixo daqui a pouco com um exemplo que eu acho que vai facilitar as coisas para você, tá? Mas primeiramente guarde isso. Decadência é o prazo do lançamento do crédito decorrente da contribuição. E a prescrição é o quê? Prazo para cobrança. Então é o prazo que eu tenho para ir lá e cobrar o crédito, que já foi constituído pelo lançamento. Eu vou explicar isso aqui. Vai ficar fácil para vocês. Vamos primeiro desdobrar essa parte final aqui, porque ela é muito importante para a gente. Então, natureza jurídica das contribuições sociais, pessoal. Então, para eu aplicar a prescrição em decadência, eu preciso entender qual é a natureza jurídica, o que é essa contribuição social, pessoal. E aí, aqui a gente tem divergência. A gente vai ter gente falando várias coisas em relação a essa natureza da contribuição social. Eu vou
direto ao ponto. O que vocês têm que marcar na hora da prova? Eu não vou ficar trazendo aqui as correntes, o que cada um fala não, porque eu acho que não vale a pena e a gente vai perder muito tempo. Então, vou direto ao ponto. O que você tem que marcar na hora da prova? Natureza jurídica das contribuições sociais. Você tem que marcar que ela tem a natureza de tributo. Então, na hora da prova, você deve marcar que ela tem a natureza de tributo, já que esse é o posicionamento amplamente majoritário, tá, pessoal? Então, você vai lá na prova e vai marcar o quê? Que ela tem natureza de tributo. E por que, pessoal, dela ter essa natureza de tributo? Porque ela possui o atributo da compulsoriedade. Então, ela tem ali como atributo a compulsoriedade. O que seria essa compulsoriedade, pessoal? Eu não posso escolher entre pagar ou não pagar a contribuição social. Ocorreu o fato gerador, eu tenho que pagar a contribuição social, não tenho o que fazer. E aqui no direito previdenciário, qual seria esse fato gerador? O início da atividade laboral remunerada. Então, comecei a trabalhar de forma remunerada, princípio da automaticidade, eu já passo o quê? Está devendo minha contribuição social. Então, eu não tenho essa opção. Esse mês eu vou pagar, mês que vem eu não vou pagar. Então, a gente diz que essa falta de opção, onde eu sou obrigado, onde eu sou compulsoriamente compelido a pagar, ela é um atributo relacionado diretamente com os tributos. Então, se ela é um atributo relacionado diretamente com os tributos, a gente pode dizer que a contribuição social tem sim natureza tributária, ela tem natureza de tributo, é isso que você deve marcar na hora da prova. Em virtude do quê? Dela possuir esse atributo da compulsoriedade. Eu não posso escolher entre pagar ou não pagar uma contribuição social. Se eu dei o fato gerador, o início da atividade laboral remunerada, eu tenho que recolher minha contribuição social. Tá, pessoal? Tranquilo? A gente só vai ter aqui uma exceção à regra, que é em relação a quem? Ao segurado facultativo. O segurado facultativo, ele foge à regra, né? Isso, já que ele contribui, ele não é obrigado a contribuir, a contribuição dele não é compulsória. Ele vai lá e se filia por sua livre vontade, sem estar compulsoriamente obrigado a isso. Então, no segurado facultativo, a gente vai falar que ele é a exceção. Então, seguindo a doutrina aqui do Hugo Góes, ele traz lá que o segurado facultativo, para ele, a contribuição social tem natureza jurídica de seguro público facultativo e não de tributária. Tá? Então, seguro público facultativo. Só existe essa classificação, pessoal, que diz que é seguro público facultativo e não é tributária? Não. Existem muitas outras, pessoal. Mas eu aqui coaduno com o professor Hugo Góes, que é um nome certo, aí, um expoente aí na área de previdenciário, é um ótimo professor, tá? E do qual eu gosto muito, estou sempre lendo ali coisas sobre ele, tem o livro dele, tudo, então acho que a doutrina dele ali, a gente pode sim servir de apoio aqui quando a gente fala do facultativo. Então, dentre todas as classificações existentes, eu acho que essa daqui é, de fato, a que encaixa melhor ali, é a definição de seguro público facultativo, já que ele contribui se ele quiser. Para ele é uma faculdade, não uma obrigação. Ou seja, não há aqui para ele o atributo da compulsoriedade, tá? Já que é facultado ele contribuir ou não, não teria natureza de tributo. Professor, então como que eu faço na hora da prova? Que pese haver essa exceção, se na afirmação vier dizendo que a contribuição social tem natureza de tributo, tem exceção? Tem, mas você ignora a exceção e marca certo. Tem natureza de tributo? Sim, tem natureza de tributo. O questionamento ali vai estar certo, tá ok? Então fiquem bem atentos a isso aí. Tem essa diferenciação? Tem essa exceção? Tem, porque para ele não é compulsório, ele não é obrigado. Mas ainda assim eu vou marcar na prova lá, sim, tem natureza de tributo. É isso que você deve marcar. Qualquer coisa depois para montar um recurso fica até mais fácil recorrer. Tá legal, pessoal? Agora vamos entender o que eu falei ali, pessoal. Então imagina só, vamos pegar um personagem aqui para facilitar nossos entendimentos. Vamos pegar o Tício. Você imagina o Tício. Então o Tício começa a trabalhar no ano de 2010. Então, 2010, Tício começou a trabalhar. Então o início da atividade laboral remunerada é o nosso fato gerador para a contribuição do tributo. Então, aqui, pessoal,
a constituição desse crédito, digamos que Tício não recolhe a contribuição social. Então, para constituir esse crédito aqui, a Previdência Social vai ter até 2015. Então, são 5 anos o prazo para constituir o crédito. Para ela fazer o quê? O lançamento do crédito. Então, ela tem 5 anos aqui para fazer o lançamento do crédito. E aí ela lança o crédito e formaliza aqui uma certidão de dívida ativa. Então, quando ela formaliza o crédito, ela vai ter lá uma certidão de dívida ativa. Então, esse prazo aqui, pessoal, onde acontece o fato gerador e acontece o lançamento, que é um prazo de 5 anos, onde é formalizado o lançamento do crédito, ele é chamado de decadência. Então, este primeiro prazo aqui de formalização da certidão da dívida ativa, de lançamento do crédito, é chamado de decadência. E indo aqui no nosso quadrinho, que eu já vou falar dele, ó, ele está aqui, ó, direito de constituir o crédito. Então, o direito de constituir o crédito é de 5 anos. Então, constituído o crédito, formalizado através da CDA, da certidão de dívida ativa, eu tenho mais 5 anos, a Previdência vai ter mais 5 anos para o quê? Para efetivar a cobrança. Então, ela vai ter aqui no nosso caso, de 2015 até 2020, para cobrar esse crédito que foi formalizado pela CDA. Então, esse prazo, esse segundo prazo de cobrança do crédito, ele é chamado de prescrição. Tá? E essa prescrição, que é o prazo para cobrar o crédito, ela também é de 5 anos. E aonde está essa prescrição, pessoal? Ela está aqui, ó, no segundo tópico do nosso quadrinho, que é o quê? O direito de cobrar o crédito. Então, ela tem 5 anos para fazer o quê? Efetuar a cobrança. Então, ela vai ter de 2015 até 2020 para efetuar a cobrança. Se ela deixar passar esse prazo, o crédito vai estar o quê? Prescrito. Tá ok, pessoal? Então, eu estou tentando trazer aqui o que a gente acabou de ler aqui em relação à decadência e prescrição, que era o prazo de lançamento e prazo de cobrança, tentando elucidar essa parte para vocês. Então, inicia o trabalho, temos o fato gerador. Então, existe 5 anos para fazer o quê? O lançamento desse crédito, ou seja, constituir o crédito. Então, esse primeiro momento, nós temos o quê? O direito de constituir o crédito de 5 anos. De 5 anos. Constituído o crédito através da formalização da CDA, o Estado, a Previdência, ela vai ter mais 5 anos para efetivar essa cobrança. Passado esses 5 anos, a dívida vai estar o quê? Prescrita. Então, essa segunda opção, ela está aqui no nosso quadrinho, na extinção do direito de cobrar o crédito, onde a gente tem uma prescrição que também é 5 anos, pessoal. Agora, vamos direto aqui para o nosso esquema do quadro. Pessoal, eu acredito que se você tiver na mente esse quadrinho aqui, você é capaz de fazer qualquer questão da prova de prescrição e decadência, da prova de técnico. Da prova de técnico, eu acredito que dentro das pequenas considerações que eu trouxe, e dentro, você sabendo esses prazos aqui e encaixando cada situação no prazo devido, você vai acertar, você não vai errar a questão, tá? Então, direito de constituir o crédito, 5 anos. Extinção do direito de cobrar o crédito, 5 anos, que a gente já viu. Faltaram mais 2 tópicos, a prescrição nos benefícios e a decadência nos benefícios. Então, vamos lá, pessoal. Revisão do ato de concessão de benefício. Então, eu tenho 10 anos para entrar com revisão do ato de concessão do benefício. Então, foi concedido o benefício, eu tenho 10 anos para o quê? Pedir revisão. Anular ato administrativo. Então, algum ato lá que tem algum vício, que você achou que está incorreto, que é ilegal. Então, eu tenho também 10 anos para anular o ato administrativo, salvo má-fé. Então, fiquem atentos, que já vi uma questãozinha dessa da CESP, não no INSS, mas recentemente caiu aí, não sei se foi no ano de 2013, 2015, uma questãozinha dessa que dizia lá, se eu não me engano, inclusive má-fé. Inclusive má-fé não, salvo má-fé. Então, revisão do ato de concessão do benefício e anular ato administrativo salvo má-fé, eu tenho um prazo de 10 anos. Agora, prescrição nos benefícios, pessoal. Receber prestações vencidas, restituições ou diferenças. Prestações vencidas, restituições ou diferenças. Tenho também um prazo de 5 anos. Então, repare que
eu tenho 3 prazos de 5 anos e um prazo de 10 anos, pessoal. Então, se eu souber o prazo de 10 anos, o que sobrou é 5 anos. Tá? Olha a minha dica aí para te facilitar. Já sei qual é o de 10, o que sobrou vai ser 5 anos, já que todos os outros são 5. Tá legal, pessoal? Então, essas são as considerações de prescrição e decadência, tá? Gravem esse quadrinho, pausa o vídeo, anota. Se você tem meu material, coloca lá um IPC nele, fala, caramba, tem que ler isso aqui é muito importante. Tá legal, pessoal? Fiquem atentos a esse tópico. Crimes contra a Seguridade Social. Aí a gente já sai da parte de decadência e prescrição e já começa aqui a tratar dos crimes, tá, pessoal? Esses crimes estão entabulados lá no nosso Código Penal, então já coloquei aqui a fundamentação de cada um. Aqui a gente vai direto na leitura do dispositivo e vai fazer os apontamentos devidos, tá? Então já trouxe aqui a lei, você que está com o meu material, pega ele aí, já vai direto nessa parte de crimes, e você que não está no meu material, já vai no Google e já puxa lá, ó. A apropriação indébita previdenciária, ela está no artigo 168A do Código Penal. Então o tipo penal já está aqui para você ir lá, é bom você acompanhar na leitura, vou jogar na tela também para facilitar para você, tá legal? Então, a apropriação indébita previdenciária, dentro daqui da área de crimes, eu considero que é o mais importante para a prova. Não vamos deixar de ler o outro, mas esse aqui é o mais importante. Atenção especial, vamos colocar aqui para ele. Tá? Então, vamos ler aí o nosso caput. Então, acompanha aí na tela o tipo penal. Vamos lá. Artigo 168A. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, deixar de repassar as contribuições recolhidas, pessoal. Esse aqui, no prazo legal. Esse tipo penal aqui do caput, ele está diretamente ligado ao quê? Aos repasses bancários. Então, o banco foi lá, o empregador foi lá e pagou lá a Previdência Social. Foi lá e pagou. E o banco não fez o repasse no prazo legal para a Previdência. Então, o banco foi lá e reteu de maneira indevida. Então, esse é o tipo penal que traz aí o caput, ligado aí aos repasses bancários. Então, foi feito o pagamento da contribuição, mas o banco foi lá, ele tinha um prazo para fazer o repasse, e aí ele pega e não faz esse repasse. Tá ok? Então, essas aí é as penas do caput. O dispositivo continua aí, pessoal, falando dos casos em que também a incorrência da mesma pena. Então, vamos lá, de novo aí, acompanha na tela. Ó. Nas mesmas penas incorre quem deixar de, inciso 1, recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontado de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. Então, descontos dos empregados. Como funciona isso aqui, pessoal? Dos empregados. Então, o empregador foi lá, descontou do contra-cheque do empregado a contribuição e não fez o repasse para a Previdência Social. Aí o trabalhador foi lá, pegou o seu contra-cheque, aí olhou e viu lá a contribuição social, 8%, ficou todo feliz, achando que a contribuição foi feita, mas não, ele desconta do contra-cheque do trabalhador, mas não faz o repasse. Ele vai lá e embolsa o dinheiro, ele se apropria do dinheiro, tá legal, pessoal? Então, essa aí é o primeiro tópico aí de equiparação, que ele diz aí que também se equipara como apropriação indébita previdenciária. De novo, vamos para o segundo tópico no material. Recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativo à venda de produtos ou à prestação de serviços. Agora a gente está na parte de despesas contábeis e custos. Então, foi lá,
foi verificado lá as despesas contábeis e custos e mais uma vez ele não faz o repasse da Previdência. Ele vai lá e se apropria desses bens, tá legal? Então ele foi lá e se apropriou novamente das despesas contábeis, dos valores que ele tinham que ter repassado em virtude dessas despesas aí de contabilidade e custo. Então repare que a apropriação indébita, ele pega o dinheiro e se apropria dele e não faz o repasse. Então ele está sempre se apropriando, pegando para ele, tá? Vamos de novo aí no material, no terceiro tópico. Pagar benefício devido ao segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Então aqui nós estamos falando do salário família e salário maternidade. Salário família e salário maternidade. Então aqui ele frauda, né, pessoal? Então aqui na verdade a fraude é esse benefício. É quando ele vai lá, ele faz a dedução desse benefício previdenciário, só que esse benefício previdenciário de fato ele não existe. De fato ele não aconteceu. Então ele pega aqui e simula um salário família, simula um salário maternidade para fazer a dedução. E aí ele faz dedução, mas na prática não aconteceu esse salário família, esse salário maternidade. Foi apenas um meio dele conseguir ali de burlar a Previdência para recolher a menos, já que fazendo dedução ele está fazendo recolhimento a menor. Então mais uma vez ele se apropria de valores que não o pertencem, que não é dele. Então esses aí são os tipos relacionados à apropriação indébita previdenciária. Recomendo vocês, pessoal, que deem uma olhada aqui em casos de perdão de penas. Nós temos aqui perdão de penas, a extinta punibilidade, as faculdades do juiz, quando ele vai aplicar só multa ou não, a questão envolvendo réu primário e de bons antecedentes. Eu não vou ler esses tópicos aqui não, mas eu recomendo você que leiam isso aí com bastante atenção, tá bom? Só trouxe aqui as considerações que eu julguei mais especiais e mais pertinentes. Saliento mais uma vez que esse é o tipo penal mais importante, tá legal? Então vamos aqui para o próximo. Sonegação de contribuição previdenciária. Então repare, pessoal, que no primeiro eu estou me apropriando. Agora eu viro um sonegador. Então aqui eu sonego, você não omite, eu vou omitir. Eu pratico uma omissão. Então o nosso tipo penal está no 337A do Código Penal. Então vamos a ele. Então, olho na tela aí. 337A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Inciso 1. Omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previstos pela legislação previdenciária, segurados empregados, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe preste serviços. Então, o inciso 1, pessoal, está falando daquele cara que trabalha na empresa sem carteira assinada. Então, ele está vendo a omissão da contribuição social dele. Ele está lá, bonitinho, sem carteira assinada, trabalhando. Aí, quando chegam os fiscais do trabalho, o que os empregadores fazem? Esconde ele. Vai lá e coloca ele numa sala lá e tranca ele. Quando o fiscal do trabalho foi embora, ele surge das cinzas para trabalhar novamente lá. Então, esse aí é um típico crime de omissão. Então, ele está lá, ele deveria estar com carteira assinada, mas ele não está. E aí ele trabalha lá clandestinamente. Aí, quando bate a fiscalização, esconde lá o funcionário. Tenho certeza que você já deve ter visto um caso desse ou já ouviu falar. Tá legal? Vamos para o inciso 2. Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviço. Então, repare que sonegação que é deixar de lançar. Então, sonegar é o que? É omitir. Então, ele deveria fazer um lançamento para fazer contribuição em cima desse lançamento, mas ele pega e não lança nada. Então, ele deixa de lançar, vai deixar também de haver o que aqui? A cobrança da contribuição, já que o lançamento, né, não foi, já que o lançamento é indevido, não houve o lançamento como deveria ter sido. Então, repare que a conduta é sempre omissiva. É sempre uma conduta omissiva. A gente acabou de ver na apropriação indébita que é sempre uma conduta comissiva, de pegar. Aqui não, é uma
conduta de omissão mesmo, propriamente dita. Vamos ao terceiro caso, acompanha na tela. Omitir total ou parcialmente receitas ou lucros aferidos, remuneração pagas ou creditadas e demais fatores geradores das contribuições sociais. Então aqui, pessoal, novamente, ele vai e burla o sistema. Então você pode aferir aqui, por exemplo, a gente pode ver casos em que há o que se chama aí de salário extra-folha. Então ele pega ali, tem um contra-cheque do empregado, então está lá as contribuições sociais, 8%, e aí por fora ele paga 200, 300 reais. Então, em cima desse valor, 400, 500, deveria incidir contribuição social também. Então, esse pagamento por fora aí faz o quê? Faz desvirtuar a contribuição social. Ele omite esses valores e aí esses valores não entram no cômputo ali do que deveria ir para a Previdência Social. É mais um caso também de omissão aí das contribuições. Então, aqui a gente fecha esse caso de sonegação de contribuição previdenciária. Saliento com você o quê? Que observem lá, novamente, as hipóteses de faculdade do juiz, de aplicar somente a de multa, as questões envolvendo réu primário, quando pode propor ação, quando não propõe. Então, as hipóteses aí dos parágrafos e incisos, prestem bastante atenção nelas, que elas também são importantes, tá legal, pessoal? Deem uma lida com calma. Eu não vou me adentrar aqui porque vai ficar muito longo o vídeo. Eu estou tentando sintetizar os estudos o mais rápido possível para facilitar para você e não desgastar muito. Inserção de dados falsos em sistema de informação é o 313A do Código Penal, pessoal. Então acompanha aí na tela. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então aqui eu vou lá e insiro dados falsos. Você imagina você lá na Previdência Social. Aí você tem acesso ao sistema, aí você está ganhando por fora para aposentar pessoas, aí você chega lá e fica completando o tempo de aposentadoria da pessoa e ganhando ali por fora, de advogados ou mesmo da pessoa, para poder ficar completando o tempo de serviço, jogando dados no sistema que não existe. Ou você chega e aparece lá o seu inimigo que você odeia, não gosta dele de jeito nenhum, aí você vai lá e pum, some com o tempo de serviço dele, para ele não conseguir se aposentar, ou para ele não conseguir uma carência de algum benefício. Então tudo isso é o quê? Inserção de dados falsos. Então pode ser com o intuito apenas de prejudicar terceiro, ou com o intuito de quê? De obter vantagem financeira para si, ou também obter vantagem financeira para terceiro, ou até mesmo de concessão de benefícios. Tá legal, pessoal? Então, esse aí é a inserção de dados falsos. Agora aqui, modificação ou alteração não autorizada, é o nosso último tipo penal que eu trago aqui para vocês, de sistema de informações. É o 313B do nosso Código Penal. Então, vão aí, acompanha aí na folha. Então vamos lá. Modificar ou alterar o funcionário, modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática, sem autorização ou solicitação de autoridade competente, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade, se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Então, repare que aí nós temos um caso de aumento de pena, né, pessoal? Então, fiquem atentos aí com esse caso de aumento de pena. Então, há uma previsão aí de aumento de pena. A gente tem um casinho em que a pena pode ser o quê? Aumentada, majorada. Então, temos um caso aí de aumento de pena. Então, aqui ele vai lá, pessoal, e modifica ou altera o sistema, só que ele não tem autorização para isso. Então, ele não tem autorização para fazer isso. Então, de alguma maneira, ele vai lá e consegue esse acesso ao sistema, mesmo não estando autorizado. E aí faz a modificação ou alteração. Se trouxer dano para a administração ou administrado, ele tem a pena dele vai ser o quê? Majorada. Então, esses são os casos que a gente fala aí trazendo em relação aos crimes contra a Previdência, tá? Então, a gente para já por aqui, a aula já ficou até um pouco mais
extensa do que eu imaginava, tá? Mas estudem com afinco aí, olhem com atenção, é bem perceptível, é bem fácil de verificar ali na questão na hora da prova, tá? Deem uma atenção especial à apropriação indébita previdenciária e daqui a pouquinho a última aula. Valeu!